Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos a versão mais completa do sermão mais importante de todos os tempos, o Sermão do Monte, em que Jesus apresentou para nós a constituição do reino dele. Nesta mensagem, ele fala sobre as características que definem o cidadão do reino, bem diferente das atitudes dos homens que procuram ser bem-sucedidos por meios diferentes e carnais. Depois de descrever essas qualidades, ele fala sobre a posição dos discípulos dele no mundo e o impacto que os discípulos de Jesus devem ter neste mundo. Ele faz isso falando no capítulo 5 sobre o sal da terra e a luz do mundo, o que nós vamos analisar agora. Mas primeiro vamos pensar um pouco sobre esse papel dos discípulos no mundo. Os cidadãos do reino de Cristo não são do mundo. Como Pedro descreve como peregrinos e forasteiros, o caráter do cidadão contradiz os valores do mundo. O que nós temos visto nos primeiros versículos de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, são características totalmente diferentes das atitudes do mundo. E por isso, os discípulos de Cristo, mesmo sendo pessoas benignas, pessoas que procuram o bem dos outros, acabam sendo pessoas rejeitadas e perseguidas. Mas Jesus não tirou os cidadãos do reino dele, deste mundo. Estamos no mundo. E o cristão vive nesse mundo com propósito. Em João capítulo 17, Jesus fez uma oração sobre os apóstolos dele e incluiu, logo depois, outros discípulos que viriam depois. O princípio aqui se aplica a todos os discípulos de Cristo, quando ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui o desafio para todos nós, de viver no mundo, mas não fazer parte do mundo. Seria muito fácil simplesmente nos isolar, nos separar do mundo. Às vezes, pessoas podem até ter uma ideia que a igreja deve ser um tipo de clube fechado, onde todo mundo vai ter contato e convive com outros cristãos, mas nenhum envolvimento com as pessoas lá fora. O reino de Cristo não é um clube fechado, preocupado somente com seus próprios sócios. E nós não temos como servir a Cristo vivendo isolados do mundo ao nosso redor. Como que nós vamos ter influência para salvar outras pessoas se não tiver contato com elas? E assim os cristãos não podem se isolar do mundo. Quando nós mantemos contato com pessoas do mundo, não é para participar das coisas erradas, nem para ser induzidos por essas pessoas a fazer coisas erradas. E assim temos que ter bastante cuidado com as nossas amizades para não nos deixar ser levados por outras pessoas às práticas erradas. Mas, quando entendemos a ideia de ser sal da terra ou luz do mundo, como já vamos ver, compreendemos a necessidade de contato com as pessoas. Jesus fez isso, e devemos imitar o exemplo dele. Em Lucas 5, começando no versículo 29, diz: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando nós mantemos contato com as pessoas do mundo, estamos imitando o exemplo perfeito do nosso Mestre. Mas vamos imitar o exemplo perfeito dele em todos os aspectos disso. Jesus jamais foi levado a participar do pecado. Ele sempre teve coragem de defender a vontade do Pai, independente do comportamento das pessoas ao seu redor. Nós precisamos da mesma coragem para ajudar e salvar as pessoas ao nosso redor. Agora vamos ver, em Mateus 5, versículo 13, a descrição que Jesus usa dos seus servos, dos seus discípulos. Ele disse, Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta,
senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando nós pensamos sobre sal hoje, a nossa tendência talvez é pensar primeiro em acrescentar sabor à comida. Qualquer pessoa que me conhece bem sabe que eu gosto de pipoca, e eu gosto de pipoca com sal, que dá um sabor melhor para a pipoca. A mesma coisa com carne, com legumes, com outras comidas. Mas no sentido que Jesus falou aqui, o uso principal do sal era outro. O sal serve para preservar. E agora nós podemos imaginar a ideia de carne podre, que não tem sal para preservar. E Jesus diz agora que nós somos como sal da terra para preservar esse mundo podre, esse mundo corrompido pelo pecado. Interessante nisso que ele está dizendo que os discípulos devem procurar preservar o mesmo mundo que os rejeita. Já falamos sobre a perseguição, já falamos sobre a rejeição por parte dos homens, mas ele diz que nós devemos procurar salvar as mesmas pessoas. Para preservar as pessoas do mundo, nós precisamos manter uma qualidade distinta. Se o sal perder a sua essência, se torna inútil, vai ser jogado fora. E é isso que Jesus está mostrando, que o valor do cristão ao mundo vem da sua capacidade de preservar. Ao longo da história, o homem tem procurado várias maneiras de salvar o mundo, de preservar o mundo. Pense um pouco sobre a época em que Jesus falou essas coisas do Sermão do Monte. Jesus falou, por exemplo, na época do governo romano. O governo romano apresentou muitos avanços para o homem, apresentou um sistema de governo, uma ordem, talvez até então desconhecida entre os homens. Mas o governo romano conseguiu salvar o mundo? Jamais. E já se foi. Conhecimento e ciência estavam no auge naquela época, no sentido, a filosofia grega, por exemplo, espalhado pelo mundo pelos esforços de Alexandre, o grande conquistador da Grécia, que levou a ideia da filosofia, da ciência grega para o mundo. E assim muitas pessoas confiavam muito na sabedoria da filosofia. E o que aconteceu? Ainda pessoas estudam a filosofia grega nas faculdades e nas escolas hoje, mas a filosofia grega salvou o mundo? Não. E assim hoje em dia os homens confiam em coisas assim, de conhecimento, de filosofia, até de ciência. Ouvimos muito sobre a ideia de sustentar o planeta por meio de reciclagem e outras coisas. Eu não sou contra essas coisas. Eu até acredito que faz sentido controlar os recursos que nós usamos. Mas não devemos imaginar que o homem seja capaz de salvar ou até de sustentar nem o planeta e muito menos as almas das pessoas ao nosso redor. O problema que o homem precisa resolver é o problema que Jesus oferece resolver. O problema do pecado. É no reino de Cristo que nós encontramos a verdadeira resposta ao principal problema do homem. E nisso, o propósito do nosso rei deve se tornar o propósito dos súditos. Em Lucas 19, versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E assim, se nós somos seguidores dele, não vamos buscar e procurar salvar os perdidos. Mateus 28, versículo 19, Jesus olhou para um grupo de homens que tinham acompanhado o trabalho dele e disse para os apóstolos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E outros versículos no Novo Testamento mostram que esta responsabilidade foi repassada para outras gerações depois e que nós também devemos influenciar, devemos preservar o mundo, porque os discípulos de Cristo são o sal da terra. A segunda descrição que Jesus usa para mostrar o impacto dos discípulos no mundo, começando em Mateus 5, versículo 14, é que nós somos a luz do mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Somos, diz Jesus, a luz do mundo. A palavra grega traduzida luz aqui é phos, que é a mesma raiz de onde vem a palavra fósforo. Fósforo significa fonte de luz, ou o que traz a luz. E assim ele descreve aqui algo que ilumina. E assim entendemos claramente a ilustração que ele usa. A luz escondida não tem valor nenhum. Voltando mais uma vez para o versículo 14, no final ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. A luz, para ter o seu efeito, precisa ser visível. E assim uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Se tiver luzes acesas, as pessoas de longe podem ver. E assim a ideia de algo que foi levantado, que nos chama a atenção, que nós podemos olhar e procurar refúgio. Não é a mesma ideia que encontramos quando fala de Jesus. Ele mesmo disse em João 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus foi levantado na cruz para atrair os homens, como uma luz no monte. No Antigo Testamento, Isaías capítulo 2, descreveu a autoridade de Jesus como um monte sobre o qual o reino é construído. Diz Isaías, começando no capítulo 2, versículo 2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. O reino de Cristo, a palavra de Cristo, tudo isso, num lugar visível, chama a atenção das nações. As pessoas perdidas procurando refúgio. E assim não faz sentido acender uma luz para escondê-la. O lugar da vela é o velador, não coberto por um cesto. A ideia de alqueire aqui vem justamente disso. A ideia de uma medida de grãos que seria a quantidade produzida numa certa área de terra. Daí vem a nossa ideia de alqueire falando sobre medida de terra. Mas aqui a ideia é de um cesto. E o ponto é que você não acende uma vela para colocar debaixo de um cesto. Não vai servir para nada. A luz precisa dissipar a escuridão. E assim é a função dos discípulos no mundo. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo disse: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A luz atrai as pessoas perdidas. E é justamente o ponto aqui no versículo 16 de Mateus 5. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O ponto aqui não é de fazer as obras para ser vistos de homens e engrandecidos pelos homens. Logo no capítulo 6 ele vai condenar qualquer atitude assim, de autoexaltação. Mas demonstrando as boas obras de um cidadão humilde, imenso e misericordioso. Os homens que estão buscando o resgate, buscando refúgio, vão olhar para esta cidade no monte. O mundo deve ver as boas obras dos discípulos. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo de 9 a 11, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando nós agimos conforme a vontade de Deus, vivemos como luzes no mundo, Deus é glorificado. Como ele disse nesse mesmo trecho, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz, o comportamento apropriado de um cristão, glorifica o Senhor.
e demonstra para o mundo ao nosso redor a transformação que é possível pela palavra de Cristo. A transformação que é necessária para entrar no reino de Cristo, para participar com Cristo e para ter a esperança da vida eterna com Cristo. Jesus deixou seus discípulos neste mundo, não isolados do mundo. Ele deixou seus discípulos para ser o sal que preserva e a luz que dissipa a escuridão, as trevas do pecado. Vamos ser cidadãos, discípulos fiéis no reino de Cristo. Vamos ser o sal da terra e a luz deste mundo.